Nunca pare de aprender. Bradley R. Stetz. Capítulo 1 Valorizando o fracasso, porque não aprendemos com o fracasso. Neste capítulo, Stetz argumenta que, embora o fracasso seja inerente ao processo de tentar coisas novas e essencial para a aprendizagem, frequentemente falhamos em aprender com ele. Ele usa exemplos como Walt Disney e Tam Crosby, Zelda Paulsudon Service, para ilustrar que o fracasso pode levar à inovação e ao crescimento, mas apenas se for abordado corretamente. O autor explora os principais desafios que nos impedem de aprender com o fracasso. Medo do fracasso. A tiquifobia. O fracasso é psicologicamente doloroso, associado a constrangimento, vergonha, ansiedade, e pode até ser percebido como dor física. O medo das consequências negativas, reprovação social, penalidades organizacionais, nos paralisa e impede de correr riscos necessários para aprender. Viés de impacto. Superestimamos a intensidade e a duração do sofrimento causado pelo fracasso, não reconhecendo nossa capacidade de adaptação. Incapacidade de ver/aceitar o fracasso. Para proteger nossa autoimagem, tendemos a negar o fracasso, atribuindo a culpa a fatores externos, viés de autoatribuição, em vez de internos. Mudar os padrões, comparando nosso desempenho relativamente, acima da média da turma, mesmo com nota baixa, em vez de absolutamente, ou mudando a métrica de avaliação após o fato. Usar pensamento contrafactual, focando no que poderia ter sido pior para minimizar a falha, em vez de analisar o que realmente aconteceu. Para superar esses desafios e efetivamente aprender com o fracasso, Stetz propõe desestigmatizar o fracasso, normalizar o fracasso como parte do processo de aprendizagem, compartilhando lutas e sendo transparente. Mudar a perspectiva de risco, considerando o risco de não tentar/aprender, risco do status quo. Focar na explicação, causa raiz. Buscar ativamente entender por que o fracasso ocorreu, eliminando desculpas e assumindo responsabilidade interna quando apropriado. Usar dados, utilizar dados objetivos para analisar o desempenho e desafiar impressões subjetivas ou justificativas. Responsabilização, definir metas claras e, se necessário, envolver outros para garantir a responsabilização e evitar a negação do fracasso. O capítulo conclui que abraçar o fracasso, entendê-lo e extrair lições dele é fundamental para a aprendizagem dinâmica, permitindo-nos avançar mesmo diante de revisas. Capítulo 2 Foco no processo, não no resultado. Aprendizagem requer foco no processo, não no resultado. Stetz argumenta que, embora os resultados sejam importantes, focar excessivamente neles em detrimento do processo subjacente prejudica a aprendizagem. O verdadeiro aprendizado reside em entender como as entradas, ações, decisões, fatores, levam aos resultados. Ele ilustra a importância do foco no processo com exemplos como Dr. Robert Buff, cirurgião ortopédico que melhorou drasticamente os resultados da artroplastia de joelho ao analisar e otimizar meticulosamente cada etapa do processo de atendimento, desde a consulta inicial até a recuperação. Sistema Toyota de produção, Taishi Ono foco na eliminação de desperdícios, atividades que não agregam valor, através da análise detalhada do fluxo de valor. Team Sky, Dave Brailsford sucesso no ciclismo alcançado pela melhoria marginal de 1% em todos os aspectos do processo, desde o treinamento até a higiene. Nick Saban, treinador de futebol americano que enfatiza a execução consistente de um sistema, processo, para alcançar vitórias. Focar no processo leva à aprendizagem porque desvenda detalhes, revela a complexidade e as múltiplas entradas que influenciam um resultado. Identifica interações, ajuda a entender como diferentes partes do sistema se relacionam. Distingue sinal de ruído, permite aprender mais rapidamente em ambientes complexos. Revela causalidade, ajuda a ir além da correlação, entendendo as verdadeiras causas dos resultados. Sabermetrics no beisebol, que redefiniu métricas de avaliação de jogadores com base no que realmente gera corridas. Cria disciplina e hábitos, facilita a prática deliberada e a formação de rotinas de aprendizado produtivas. Os desafios que nos levam a focar no resultado em vez do processo são
Viés de resultado: avaliar a qualidade de uma decisão ou processo com base puramente no resultado, ignorando a aleatoriedade ou a sorte. Um bom resultado pode mascarar um processo falho, e um mau resultado pode obscurecer um bom processo. Mentalidade de desempenho versus mentalidade de aprendizagem/crescimento. Ver a inteligência e a habilidade como fixas. Mentalidade fixa de Dweck leva ao foco em provar a competência, desempenho, em vez de desenvolvê-la, aprendizagem. Isso gera medo de desafios e menor persistência diante de dificuldades. Para cultivar o foco no processo, Stett sugere: prática deliberada, dividir tarefas complexas em partes menores e focar em dominar cada uma. Mapeamento do fluxo de valor, identificar e eliminar etapas que não agregam valor. Uso de métricas de processo, medir como o trabalho é feito, não apenas o resultado final, velocidade de saída no beisebol, avaliações de desempenho focadas em comportamento na Deloitte/G. Cultivar uma mentalidade de crescimento, acreditar que a inteligência e as habilidades podem ser desenvolvidas, o que encoraja a abraçar desafios e persistir. O capítulo conclui que a liberdade do aluno reside na disciplina de focar no processo, pois é aí que reside a chave para a melhoria contínua e a aprendizagem eficaz. Capítulo 3: Fazendo perguntas. Aprendizagem requer fazer perguntas. Neste capítulo, Stett enfatiza o papel crucial do questionamento no processo de aprendizagem. Embora as crianças sejam naturalmente inquisitivas, os adultos tendem a perder essa curiosidade, apressando-se em dar respostas em vez de explorar perguntas. Fazer perguntas impulsiona a aprendizagem porque inicia a exploração. Perguntas são o ponto de partida do método científico e da descoberta, Fleming e a penicilina. Preenche lacunas. Questionar nos ajuda a identificar o que não sabemos e a buscar o conhecimento necessário. Estimula a inovação. Perguntas simples podem levar a inovações disruptivas. Edison e o cinema, Land e a Polaroid, Pandora, Egon Zehnder e a avaliação de potencial. Facilita a colaboração. Perguntar o que você acha, abre espaço para que outros contribuam com suas perspectivas e conhecimentos. No entanto, enfrentamos vários desafios que nos impedem de fazer perguntas eficazes. Viés de ação/necessidade de velocidade. A pressão para fazer as coisas nos leva a pular a fase de questionamento, especialmente em tarefas repetitivas, ignorando oportunidades de melhoria, Kaizen, ou a inadequação de soluções antigas para problemas novos. Autocensura, medo de parecer ignorante ou incompetente nos impede de fazer perguntas, embora a curiosidade seja frequentemente vista positivamente. Não perceber a necessidade de perguntar. Cegueira por desatenção, foco intenso em um aspecto nos impede de ver outros elementos importantes, teste do gorila. Viés de disponibilidade, tomar decisões com base nas informações mais fáceis de acessar, em vez das mais completas ou relevantes. Viés de confirmação, buscar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, em vez de desafiá-las. Para superar esses obstáculos e cultivar o hábito de fazer perguntas que levam à aprendizagem, Stett recomenda: adotar uma perspectiva externa, questionar ativamente as próprias suposições, porque minha perspectiva pode estar errada, e buscar pontos de vista diferentes. Mentalidade de falsificação, abordar problemas tentando refutar hipóteses, descobrir o que está errado, em vez de apenas confirmar a visão inicial, teste dos 4 cartões de Wilson. Escuta ativa, prestar atenção genuína, estar presente, parafrasear para garantir a compreensão e evitar mal-entendidos. Esperar antes de concluir, processar informações, especialmente as que desafiam nossas visões, antes de reagir ou tomar decisões precipitadas. O capítulo conclui que reconhecer o valor do não sei como ponto de partida e cultivar a arte de fazer perguntas ponderadas são essenciais para a aprendizagem dinâmica e a navegação eficaz em um mundo complexo. Capítulo 4: Recarregando e reflexão, não ação constante. Aprendizagem requer recarga e reflexão, não ação constante. Neste capítulo, Stett desafia a noção de que a ação constante leva à produtividade e aprendizagem, argumentando que a contemplação composta por reflexão e rejuvenescimento é crucial.
Ele contrasta a cultura do excesso de trabalho, exemplificada pelo fenômeno karoshi no Japão, com a abordagem de líderes como Jai Dvivendi, Shinsei Bank, que utilizava meditação e pausas para resolver problemas complexos. O autor explica por que a contemplação é vital para a aprendizagem. Diferenciação de sistemas de pensamento, recorre à teoria de Daniel Kahneman, pensando, rápido e devagar, e Chris Argyris, aprendizagem de ciclo único versus duplo. A ação constante tende a operar no sistema 1, rápido, automático, baseado em rotinas, ciclo único, enquanto a reflexão ativa o sistema 2, lento, deliberado, analítico, ciclo duplo, necessário para questionar premissas, entender causas raízes e gerar aprendizado profundo. Benefícios cognitivos: a reflexão permite consolidar o conhecimento existente, fazer novas conexões entre ideias e identificar lacunas no entendimento. Benefícios comportamentais: refletir sobre sucessos e conhecimentos fortalece a autoeficácia, crença na própria capacidade, um motivador fundamental para enfrentar desafios e persistir na aprendizagem. Stats detalha os desafios que nos levam a priorizar a ação sobre a contemplação. Viés de ação: preferimos ser vistos fazendo algo, mesmo que ineficaz, a parecer inativos, goleiros em pênaltis que preferem saltar a ficar no centro, mesmo que estatisticamente pior. Normas sociais: a cultura valoriza a ocupação e o tempo presencial passivo como sinais de comprometimento e status, mesmo que não se correlacionem com desempenho ou aprendizado. Medo do arrependimento: o medo de se arrepender por não agir, e falhar, é muitas vezes maior do que o medo de agir errado. Confundir ação com progresso: o desejo por pequenas vitórias pode nos levar a focar em tarefas fáceis ou rápidas em vez das mais importantes ou que requerem reflexão. Subestimar o custo do excesso de trabalho: não percebemos o quanto a fadiga e o estresse degradam nosso desempenho cognitivo e físico, queda na higiene das mãos em hospitais, erros por privação de sono. Subestimar os ganhos da contemplação: somos céticos quanto ao valor de pausas e reflexão, preferindo a prática contínua, mesmo quando a reflexão comprovadamente melhora o desempenho. Para integrar a contemplação ao processo de aprendizagem, o autor sugere estratégias práticas. Reconhecer o valor da reflexão, entender conscientemente seus benefícios. Usar ferramentas de reflexão, implementar práticas como After Action Reviews, AARS, ou manter diários de aprendizagem. Planejar pausas estratégicas, incorporar pausas regulares no dia, com movimento, se possível, garantir descanso entre dias de trabalho e tirar férias que permitam rejuvenescer. Priorizar o sono, reconhecer o sono como ferramenta essencial para a função cognitiva e o aprendizado. Focar no fim, não nos meios, gerenciamento de tempo: avaliar a eficácia pelo aprendizado e resultados significativos, não pela quantidade de horas trabalhadas ou pela ocupação. Permitir folga, aceitar que o aprendizado não é linear e que insights podem surgir durante momentos de inatividade ou reflexão não programada. Stats conclui com o conselho de seu mentor: não evite pensar estando ocupado. A verdadeira aprendizagem dinâmica exige resistir ao impulso da ação constante e abraçar o poder do descanso e da reflexão. Capítulo 5: Sendo você mesmo, aprendizagem requer ser você mesmo. Neste capítulo, Stats aborda a tensão entre a conformidade social e a autenticidade, argumentando que ser fiel a si mesmo é fundamental para a aprendizagem dinâmica. Ele usa a história de Peter Rabbit, o coelho rebelde que aprende através da desobediência, em contraste com suas irmãs conformistas, e a trajetória de Leila Jannah, fundadora da Samasorce, que abandonou um caminho profissional convencional para seguir sua paixão por resolver a pobreza global, para ilustrar como a autenticidade impulsiona a exploração e o aprendizado. Ser você mesmo leva à aprendizagem por duas razões principais. Motivação intrínseca: quando nossas ações estão alinhadas com nossos valores, paixões e propósito, o porquê, somos intrinsecamente motivados. Isso gera maior esforço, persistência e engajamento, elementos cruciais para superar os desafios do aprendizado. Stats referencia ao trabalho de Daniel Pink, Drive, e Frederick Herzberg, Fatores de Higiene versus Motivadores,
para destacar que, especialmente em trabalhos que exigem aprendizado e criatividade, a motivação interna, domínio, autonomia, propósito, é mais poderosa que recompensas extrínsecas, salário, bônus. Perspectivas únicas. Cada indivíduo possui um conjunto único de experiências, conhecimentos e pontos fortes. Ser autêntico permite trazer essa perspectiva única para a resolução de problemas e para o processo de aprendizagem, enriquecendo a diversidade cognitiva de um grupo e evitando os perigos do pensamento de grupo, groupthink. Os desafios em ser autêntico incluem: pressão social pela conformidade. Desde a infância, somos ensinados a seguir regras e nos adaptar às normas sociais e organizacionais. Medo de se destacar, receio de ser julgado, rejeitado ou penalizado por ser diferente. Custos percebidos da não conformidade, a crença de que seguir o próprio caminho pode levar a menos recompensas ou oportunidades. Para cultivar a autenticidade e destravar seu potencial de aprendizagem, Stett sugere: encontrar o porquê, conectar o trabalho e as atividades de aprendizado aos valores e propósitos pessoais. Identificar e usar pontos fortes únicos, focar no desenvolvimento e aplicação das próprias forças, tema aprofundado no próximo capítulo. Buscar ambientes que valorizem a autenticidade, procurar culturas organizacionais ou grupos que incentivem a expressão individual e a diversidade de pensamento. O capítulo conclui que, embora a conformidade possa parecer o caminho mais seguro, é a autenticidade que alimenta a motivação intrínseca e libera as perspectivas únicas necessárias para a aprendizagem dinâmica e a inovação. Abraçar o Peter Rabbit interior é essencial para uma jornada de aprendizado significativa. Capítulo 6 – Aproveitando os pontos fortes. Aprendizagem requer aproveitar os pontos fortes. Neste capítulo, Stett argumenta contra a abordagem tradicional de focar excessivamente na correção de fraquezas, defendendo que a aprendizagem mais eficaz e o desempenho superior vem do desenvolvimento e aplicação dos pontos fortes individuais. Ele cita a filosofia da Gallup, Clifton Strengths, e exemplos do mundo dos esportes para ilustrar que concentrar-se no que fazemos bem leva a um maior engajamento e resultados. Focar nos pontos fortes impulsiona a aprendizagem porque aumenta o engajamento. Trabalhar com nossas forças naturais é mais energizante e motivador, levando a um maior envolvimento com a tarefa e o aprendizado. Gera desempenho superior, é mais eficiente e produtivo aprimorar algo em que já somos bons do que tentar alcançar a mediocridade em áreas de fraqueza. Facilita o desenvolvimento. O progresso é geralmente mais rápido e gratificante quando construímos sobre uma base de talento existente. Os desafios que nos levam a focar nas fraquezas em vez dos pontos fortes incluem: mentalidade de déficit, a tendência cultural e educacional de identificar e corrigir o que está errado ou faltando. Dificuldade em identificar pontos fortes. Muitas vezes, nossos maiores talentos são tão naturais para nós que não os reconhecemos como pontos fortes distintos. Pressão pela completude, a crença de que precisamos ser bons em tudo, ser bem arredondados, em vez de excelentes em áreas específicas. Para identificar e aproveitar os pontos fortes de forma eficaz, Stett sugere: autoavaliação e reflexão, prestar atenção às atividades que nos energizam, em que aprendemos rapidamente e em que obtemos sucesso consistente. Buscar feedback, pedir a colegas, mentors ou amigos que identifiquem nossos pontos fortes observados. Utilizar ferramentas de avaliação. Ferramentas como Clifton Strengths podem fornecer insights valiosos, embora não devam ser a única fonte. Aplicar os pontos fortes intencionalmente, procurar ativamente oportunidades para usar os pontos fortes identificados no trabalho e na vida. Formar equipes complementares, reconhecer que não precisamos ser bons em tudo e colaborar com outros que possuem forças complementares às nossas fraquezas. O capítulo conclui que, embora as fraquezas críticas precisem ser gerenciadas para evitar o descarrilamento, o caminho para a excelência e a aprendizagem dinâmica reside em identificar, desenvolver e aplicar consistentemente nossos talentos e pontos fortes únicos. Capítulo 7 – Especialização e variedade. Aprendizagem requer especialização e variedade. Neste capítulo, Stett introduz o conceito do portfólio em forma de T como modelo ideal para a aprendizagem e o desenvolvimento de carreira.
Isso implica desenvolver uma profunda especialização, a haste vertical do T, em uma ou mais áreas-chave, complementada por uma amplitude de conhecimento e experiências, a barra horizontal do T, em domínios relacionados ou diversos. O autor argumenta que a combinação de profundidade e amplitude é crucial para a aprendizagem dinâmica e a inovação. Especialização, profundidade permite desenvolver expertise, credibilidade e a capacidade de resolver problemas complexos dentro de um domínio específico. É a base para contribuições significativas. Variedade, amplitude expõe a novas ideias, perspectivas e ferramentas de diferentes campos. Facilita a identificação de conexões inesperadas, a transferência de conhecimento entre domínios e a geração de soluções criativas, pensamento analógico. Os desafios em equilibrar especialização e variedade incluem: tendência à superespecialização, a pressão por expertise pode levar a um foco tão estreito que impede a visão de soluções ou oportunidades fora do campo imediato. Medo de sair da zona de conforto, explorar novas áreas exige esforço, vulnerabilidade e a disposição para ser um iniciante novamente. Dificuldade de equilíbrio, gerenciar o tempo e os recursos para desenvolver tanto profundidade quanto amplitude pode ser desafiador. Para cultivar um portfólio em forma de T eficaz, Stett sugere: investir em aprendizado profundo, dedicar tempo e esforço para dominar as áreas de especialização escolhidas. Buscar ativamente experiências diversas, engajar-se em projetos interdisciplinares, ler amplamente fora da área principal, desenvolver hubs, participar de redes de contatos variadas. Conectar conhecimentos, procurar ativamente por paralelos, analogias e aplicações de conceitos entre diferentes domínios. Ser estratégico, escolher áreas de amplitude que complementem ou enriqueçam a especialização principal, ou que abram novas oportunidades. O capítulo conclui que os alunos mais dinâmicos não são apenas especialistas focados ou generalistas superficiais, mas sim indivíduos que conseguem integrar profundidade e amplitude, utilizando a expertise de sua especialização como base e a variedade de suas experiências como fonte de inovação e adaptabilidade. Capítulo 8 – Aprendendo com os outros, aprendizagem requer aprender com os outros. Neste último capítulo de princípios, Stett destaca que a aprendizagem é fundamentalmente um processo social, não uma jornada solitária. Interagir e aprender com outras pessoas é essencial para acelerar o desenvolvimento e superar limitações individuais. Aprender com os outros impulsiona a aprendizagem dinâmica porque: acesso a conhecimento e perspectivas diversas, outras pessoas possuem conhecimentos, experiências e pontos de vista diferentes dos nossos, que podem preencher nossas lacunas e desafiar nossas suposições. Feedback, receber feedback construtivo de colegas, mentors ou especialistas é uma das formas mais eficazes de identificar áreas de melhoria e ajustar nossa abordagem. Apoio e motivação, compartilhar desafios e sucessos com outros pode fornecer apoio emocional, encorajamento e motivação para persistir. Mentoria e modelagem, aprender com mentors experientes ou observar o desempenho de especialistas, modelagem, pode acelerar a aquisição de habilidades e conhecimentos. Colaboração, trabalhar em conjunto em problemas complexos permite combinar diferentes pontos fortes e gerar soluções que seriam difíceis de alcançar individualmente. Os desafios em aprender eficazmente com os outros incluem: medo de parecer incompetente, hesitação em fazer perguntas ou pedir ajuda por medo de julgamento. Dificuldade em pedir ajuda, ver a necessidade de ajuda como um sinal de fraqueza. Competição, ambientes excessivamente competitivos podem desencorajar o compartilhamento de conhecimento e a colaboração. Falta de segurança psicológica, ausência de um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar ideias, fazer perguntas e admitir erros sem medo de retaliação. Para maximizar a aprendizagem através da interação social, Stett recomenda: buscar feedback ativamente, solicitar feedback específico e construtivo regularmente. Encontrar mentors e ser um mentor, estabelecer relações de mentoria, tanto como mentor quanto como aprendiz, para orientação e desenvolvimento. Construir redes diversas, cultivar relacionamentos com pessoas de diferentes áreas, origens e perspectivas.
praticar a escuta ativa, ouvir genuinamente para entender as perspectivas dos outros. Criar ambientes de segurança psicológica, fomentar culturas onde a vulnerabilidade, o questionamento e o erro sejam vistos como oportunidades de aprendizado. O capítulo conclui reforçando que, embora o esforço individual seja necessário, a capacidade de aprender efetivamente com e através dos outros é um multiplicador poderoso no caminho para se tornar um aluno dinâmico. Conclusão: nunca pare de aprender. Na conclusão, Bradley R. Stetz recapitula os 8 princípios essenciais para se tornar um aluno dinâmico em um mundo que exige adaptação constante. Ele reforça que a capacidade de aprender não é um talento inato, mas uma habilidade que pode ser cultivada através da aplicação consciente desses princípios. 1. Valorizar o fracasso, ver erros como oportunidades de aprendizado. 2. Focar no processo, entender como os resultados são alcançados, não apenas os resultados em si. 3. Fazer perguntas, manter a curiosidade e questionar suposições. 4. Recarregar e refletir, equilibrar ação com pausas para descanso e pensamento deliberado. 5. Ser você mesmo, alinhar o aprendizado com valores e paixões autênticas. 6. Aproveitar os pontos fortes, focar no desenvolvimento de talentos naturais. 7. Buscar especialização e variedade, combinar profundidade e amplitude de conhecimento, perfil em T. 8. Aprender com os outros, engajar-se ativamente no aprendizado social. Stetz enfatiza que a jornada de aprendizado é contínua e exige esforço deliberado para superar os vais-as comportamentais e as pressões sociais que frequentemente nos impedem de aprender eficazmente. Ele encoraja os leitores a abraçar a mentalidade de crescimento, a experimentar os princípios apresentados e a encontrar as estratégias que melhor funcionam para seu contexto individual. A mensagem final é um chamado à ação, em uma era definida pela mudança, a disposição e a capacidade de nunca parar de aprender são os diferenciais mais importantes para o sucesso pessoal e profissional sustentável. Introdução: tornando-se um aluno dinâmico. Bradley R. Stetz inicia Nunca Pare de Aprender contextualizando a emergência da economia da aprendizagem, impulsionada pela globalização, rápidas mudanças tecnológicas e a crescente escalabilidade do conhecimento individual. Neste cenário, a capacidade de aprender continuamente não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade para a relevância profissional e organizacional. O autor introduz o conceito central do livro, o aluno dinâmico. Este indivíduo não apenas adquire conhecimento, mas o utiliza ativamente para construir mais conhecimento, adaptando-se e prosperando em meio à mudança. O livro se propõe a desvendar os princípios que caracterizam e permitem o desenvolvimento dessa capacidade. Stetz delineia os 8 elementos-chave que serão explorados nos capítulos subsequentes como pilares da aprendizagem dinâmica: valorizar o fracasso, focar no processo em vez do resultado, fazer perguntas, dedicar tempo à reflexão e ao descanso, ser autêntico, aproveitar os pontos fortes, buscar especialização e variedade, e aprender com os outros. A abordagem do autor combina insights das operações, foco na melhoria prática de processos, e das ciências comportamentais, compreensão dos fatores humanos que afetam a aprendizagem, buscando oferecer um guia prático e fundamentado para superar os obstáculos comuns ao aprendizado e cultivar uma mentalidade de crescimento contínuo.